Meus amados, paz do Senhor, boa noite, bom dia, boa tarde. Nós estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da arqueologia bíblica. Essa é a nossa aula de número 6, aula 6. Nós estamos na página 54. Nós falamos na aula anterior a respeito. Começamos no capítulo 6 falando a respeito do período do ferro, que é os anos que correspondem aos anos 1200 a 722 a.C. É o período israelita da conquista, dos primeiros reis de Israel, Saul, Davi, Salomão, e nós vimos alguma coisa a respeito dos primeiros anos, não é, de Israel nessa terra chamada Palestina, e também alguma coisa a respeito do período em que o rei Davi governou sobre essa terra. Nessa aula de hoje nós vamos ver alguma coisa relacionada ao período do reinado de Salomão. A Bíblia, ela fala em parte das atividades arquitetônicas e comerciais de Salomão. E várias dessas atividades, tanto arquitetônicas como comerciais, elas são atestadas pelas escavações arqueológicas. Nós sabemos que, pela arqueologia, que Salomão ele fortificou Jerusalém, que ele construiu em Jerusalém o seu palácio, e ali no seu palácio ele fez o seu centro administrativo, e também ele construiu o chamado Templo de Salomão. Além disso, Salomão também construiu algumas chamadas cidades-armazém, como também as cidades para os seus carros de guerra e cidades para os seus cavaleiros em todo o seu território. 1 Reis 9:19 dá para nós uma ideia, não é? Nos dá uma ideia de como era e como Salomão foi um perito, não é, nessa área de construções. O primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 19, diz assim: E todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Então a Bíblia mostra para nós que Salomão foi um perito, não é, em atividades arquitetônicas e também comerciais, como nós dizemos. Eu tenho uma leve desconfiança que Salomão recebeu aquela porção de sabedoria do Espírito de Deus para realizar as obras que ele realizou com tanto esmero e com tanta dedicação. Você se lembra que em Êxodo, capítulo 36, versículos 1 e 2, Deus fala a Moisés a respeito disso, não é? Ou pelo menos nós temos no relato, não é, a respeito de como Deus levantou homens com uma sabedoria singular, diferente, dotados de uma capacidade especial para atividades arquitetônicas. Êxodo 36:1 diz assim: Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor, veja só os termos que estão aqui, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Então, irmãos, é muito interessante isso, porque o que nós percebemos no relato do Êxodo é o seguinte: não bastava receber a ordem para construir, tinha que também aplicar essa ordem da maneira adequada. E o mesmo Deus que deu a ordem a ser cumprida é o Deus que auxilia no cumprimento da ordem que ele deu. Aliás, nós vemos isso, irmãos, em toda a história bíblica. Deus dando ordens, trazendo a direção,
mas Deus também auxiliando na prática e no cumprimento daquilo que ele estabeleceu. Êxodo 36:2 também diz assim: porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Então você percebe esse trabalhar especial de Deus, especialmente em assuntos que têm a ver com a edificação, a construção, a arquitetura, não é, de obras importantes. Então, nós não podemos estranhar, ou não deve soar estranho aos nossos ouvidos, o fato de que Deus poderia muito bem ter capacitado Salomão com uma graça especial para edificar na cidade de Jerusalém, enfim, toda a terra da Palestina. Salomão também, ele, além de ter, não é, obviamente, construído e realizado essas atividades arquitetônicas, ele também foi um ótimo diplomata, não é? Tinha uma diplomacia muito especial. Alguns até acreditam que aquelas mulheres que são mencionadas na Bíblia, não é, 700 mulheres de Salomão e as 300 concubinas, muita gente acredita, muitos estudiosos acreditam que a maioria dessas mulheres Salomão nem as conheceu propriamente falando, não é? Mas fazia parte dos acordos políticos da época. Naquela época, as leis eram um pouco diferentes e haviam, não é, casamentos para selarem alianças políticas. Isso não quer dizer que Salomão, obviamente, teve, não é, um harém de mulheres e que ele teve apenas uma mulher, absolutamente. Mas o que a gente pode depreender do relato histórico, não biblicamente falando, mas do relato histórico, da história, não é, comum, secular, é que a prática do casamento para alianças políticas era muito comum naquele tempo e no decorrer de toda a história humana. Não é? Até recentemente ainda era muito comum os casamentos como forma de aliança política. Enfim, porém Salomão também fez parceria, não é, com alguns reis, entre eles o rei Irão, que era um rei da Fenícia. Salomão fez alguma parceria com ele em alguns negócios, e aí ele possuía uma frota de navios que viajava com a frota de Irão, que a cada 3 anos voltava trazendo riquezas, minerais e animais exóticos. 1 Reis 10:22 vai mostrar isso para nós. Em terra, Salomão possuía 1.400 carros e 12.000 cavalarianos. 1 Reis 10:26. É interessante, irmãos, eu sempre gosto de lembrar isso quando nós falamos a respeito das leis, ou, perdão, do que estes reis fizeram em Israel. É importante nós lembrarmos que Deus estabeleceu algumas leis para os reis antes que houvesse monarquia em Israel. Deus estabeleceu leis para que estes reis observassem, não é, quando esses reis se levantassem. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, olha só que interessante o que está em Deuteronômio 17, porque em Deuteronômio 17, entre outras coisas, Moisés traz os deveres e obrigações do rei. Versículo 14 ao versículo 20, ele apresenta pelo menos 3 obrigações, 3 deveres de um rei. Embora no momento da escrita desse material, não é, desse texto, não havia ainda reis em Israel, mas a lei já estava estabelecida. Veja, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porás
rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Então, Deus está dizendo através de Moisés, vai chegar um tempo que vocês vão entrar nessa terra e vocês vão querer estabelecer sobre si um rei. Isso aconteceu séculos depois. Vocês vão querer estabelecer um rei sobre vocês. Mas o rei que vocês vão estabelecer não vai ser qualquer pessoa. Primeiro, este homem precisa ser da linhagem israelita. Não pode ser um estrangeiro. Isso é muito interessante, porque boa parte das nações do mundo hoje estabelece ou tem na sua Constituição essa lei também. Não pode ser candidato, ou participar de um cargo eletivo, especialmente tratando-se da presidência de uma nação, uma república, se não for um natural da terra. Um estrangeiro não pode, por exemplo, participar de uma eleição para um cargo soberano numa nação, como, por exemplo, o presidente de uma nação. O Senhor está dizendo, vocês não vão fazer isso. Se for, vocês porão um rei, e esse rei será dentre os teus irmãos. Mas Deus diz também que este rei, versículo 15, será aquele que escolher o Senhor. E a gente percebe isso. Então, o primeiro rei foi Saul, ele foi escolhido por Deus. O segundo foi Davi, também escolhido por Deus. De Davi em diante, torna-se hereditário, mas só se tornou hereditário porque foi Deus que estabeleceu assim. Deus estabeleceu que o trono de Davi permaneceria para sempre. Então, os reis que vieram após Davi, que são da linhagem davídica, só é assim e só permaneceram no reino porque Deus estabeleceu dessa forma. Isso é muito importante nós não nos esquecermos disso. Por quê? Porque Deus vai dizer inúmeras vezes no Antigo Testamento que da linhagem de Davi, da raiz de Jessé, viria então o Messias. Então Deus estabeleceu. De Davi para frente, eu não vou mais apontar, vai ser por herança, vai ser um cargo hereditário. Por quê? Porque da raiz de Davi, da linhagem davídica, virá o Messias, o Senhor Jesus. Versículo 16. O Senhor continua trazendo outras, e agora vai falar dos deveres entre as leis para a monarquia, e ele diz assim, versículo 16, porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Versículo 16, irmãos, foi uma das grandes dificuldades de Salomão. Você sabe que entre os reis de Israel, Salomão foi o que mais multiplicou para si cavalos. Interessante isso, Deus, antes da queda, ele já anuncia, não faça, porque se fizer, vai cair. Ninguém cai, irmãos. Ninguém cai sem ser avisado por Deus. É isso que a Bíblia deixa muito claro para nós. Ninguém entra por um caminho dizendo assim, mas Deus não avisou, Deus não falou, como é que Deus agora pode requerer se eu não fui avisado? A palavra já estava dizendo séculos antes. Agora olha o versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. E aí termina dizendo, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Olha que interessante, o versículo 17 foi um dos problemas de Davi. Você lembra que as primeiras coisas, ou a primeira coisa que Davi fez quando ele começou a conquistar, mesmo antes de se tornar rei sobre todo Israel, foi se casar com algumas mulheres. E cada vez mais ele foi multiplicando, aumentando o seu harém. Ele viu uma mulher, se apaixonava por ela, ele fazia dela sua esposa. Se deitava com a mulher e tinha filhos dessa mulher. E a lei já estava escrita, não multiplique para si mulheres, não faça isso. Você não vê a Bíblia falando nesse sentido a respeito de Saul. Saul teve grandes problemas em termos religiosos, problemas com autoridade. Mas Davi e Salomão teve graves problemas com mulheres
e com riquezas. Né? Davi não teve tanto problemas com riquezas, porque Davi foi um homem de coração muito generoso, mas foi um homem que teve grandes dificuldades com relação ao relacionamento com as mulheres. Então Deus disse: não multiplicará para si mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Olha o termo como está aí no versículo 17. Multiplicará muito. Pode até multiplicar, mas muito não. Não é? Aí o versículo 18 termina dizendo assim: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Interessante que do versículo 18 em diante, Deus está dizendo assim: vocês vão escrever essa lei, ou esses estatutos que eu estou dizendo, para que o rei observe eles, investigue, medite, leia todos os dias do seu reinado. Mas quando nós lemos a história dos reis de Israel, quando nós lemos as crônicas dos reis de Israel, nós percebemos que essas instruções não foram levadas a sério. Não é? A maneira como os reis se comportaram, especialmente se tratando da idolatria, como alguns se tornaram tão idólatras, nos mostram que eles não levaram a sério aquilo que Deus estabeleceu muitos anos antes. Provavelmente eles se levantavam todos os dias, não é? E se embriagavam quando tinham algum assunto importante para resolver, não é? Resolviam, faziam, viajavam, desfrutavam de algumas regalias, participavam de algumas reuniões de planejamento, mas certamente diziam que estavam muito ocupados para meditar na lei do Senhor. É por isso que você vê, não é, dentre os reis de Israel, tanto fracasso. Vem um, reina 2, 3 anos, morre, assassinado. Vem outro, reina 10 anos, mas não vai adiante. Vem um, reina 15 anos e tal. Mas você não vê um período largo de reino, nem sucesso no reino destes homens. E o segredo é esse: não atentaram para a palavra de Deus. Não é? É por isso que a Bíblia repete algumas vezes quando se trata a respeito dos reis de Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não andou conforme o caminho dos seus pais. Não é? Fez algumas coisas. Eu acho interessante que a Bíblia ela não é parcial, ela é imparcial. Diz assim a respeito de alguns reis: fez isso, fez o que era bom aos olhos do Senhor, porém não eliminou os altos de Israel. Fala de algumas coisas, é óbvio que a gente não tem tempo de tratar isso agora, que eles não fizeram, não é? E certamente não o fizeram porque desconheciam a lei do Senhor. E só desconheciam porque haviam perdido o hábito, não é, de meditar na lei do Senhor dia e noite. Meus amados, eu acredito que aqui nós podemos parar e pensar: se nós queremos alcançar sucesso nos empreendimentos ou no propósito, no desígnio de Deus para as nossas vidas, nós precisamos aprender a valorizar a palavra de Deus. Quanto tempo você investe aprendendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, orando a respeito da palavra de Deus? Às vezes nós oramos tanto pedindo, não é, tanta coisa tão supérflua, mas poucas vezes a gente passa na presença de Deus perguntando a respeito da palavra de Deus, procurando compreender a palavra de Deus, estudando para descobrir a palavra de Deus, mas estudando com temor e tremor. Não é estudando para nos ensoberbecermos. Existem pessoas que estudam a Bíblia por soberba, por orgulho, não é? Para demonstrar que tenho algum conhecimento da palavra de Deus. E se eu posso lhe dar um conselho nessa oportunidade: se você está estudando teologia para
passar por cima dos seus irmãos, é melhor que você peça a graça a Deus para mudar o propósito do seu coração. Porque o estudo da palavra de Deus é para errarmos menos e conhecermos mais de Deus. Não é para passarmos por cima e demonstrarmos um grande conhecimento, porque não é isso que nós precisamos nas nossas vidas. Então estes homens não atentaram para estes quesitos da lei e certamente essa foi a causa da sua ruína. Vamos voltar para Salomão. Salomão ele tinha dentro do seu tino comercial cavalos que vinham do Egito e da Cilícia, comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço, importava-se do Egito um carro por 600 ciclos, eu estou lendo que está em 1 Reis 10, 28 e 29. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam, os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então você vê aí a parceria que ele teve com o Egito e outras nações também, uma parceria comercial. Foi um homem extremamente habilidoso, não é, no comércio, na indústria e na arquitetura. Nós temos aqui um vídeo mostrando um pouquinho a respeito da cidade de Jerusalém nos dias de Salomão. E você vai perceber como a cidade já havia evoluído, não é, ou melhorado em termos arquitetônicos no tempo já de Salomão. Né? Vamos lá. Esse material que nós temos aqui é, na verdade, quando você vai em Jerusalém, em Israel, eles possuem lá, perto do Museu de Jerusalém, ou ao lado do Museu de Jerusalém, eles têm uma maquete, não é assim, gigantesca, de como seria a cidade no tempo de Salomão. Então é esse vídeo aqui que você vai ter uma noção melhor, um panorama, não é, dessa cidade no tempo do rei Salomão. Aí você está vendo, não é, como era aí as primeiras perspectivas da parte do sul, né? Você está vendo, lembra-se que nós mostramos agora há pouco o modelo da cidade no tempo de Davi, né? A diferença é realmente gigantesca. Você percebe como a cidade cresceu muito na época de Salomão. Certamente também o crescimento foi em razão, em função das habilidades de Salomão e também da curiosidade, não é? É mais ou menos o que acontece quando nós imigramos para outras nações. Vamos buscando melhores oportunidades. Se há prosperidade na nação, a gente tem interesse em ir para lá, não é? Então, certamente, houve um crescimento na cidade por causa da fama, não é, de Salomão. Você se lembra da rainha de Sabá que veio visitar ele e como ela se apresentou falando, não é, da fama de Salomão. Então, o mundo naquele tempo já tinha algum conhecimento da fama dele, e isso certamente fez com que Jerusalém se tornasse, então, alvo de imigração. Muitas pessoas, não é, vindo, então, para Jerusalém. Alguns, talvez, até vindo para adorar, e acabavam fazendo em Jerusalém a sua própria residência. Talvez gostavam da cidade, alguns devotos, judeus devotos, né,
acabavam ficando por lá mesmo e tal, enfim. Então você está vendo aí numa escala, não é, menor, um modelo do que seria essa cidade no tempo de Salomão. Você está vendo que a cidade está murada, mas isso não quer dizer que a cidade estava apenas aí. Não é? Ao redor da cidade, fora dos muros, havia pequenas vilas, vilarejos, não é, que não estavam muito distantes. Por exemplo, uma das vilas, vilarejos, não é, bem próximos a Jerusalém aí, era a chamada cidade, mas não era bem uma cidade, a cidade de Betânia. Betânia ficava bem próxima a Jerusalém, fora dos muros, não é? E então era muito comum quando Jesus ia resolver ou visitar Jerusalém, ele ficar alojado na cidade de Betânia, na casa de um amigo chamado Lázaro. Né? Era uma distância muito curta de Betânia até Jerusalém. Você se lembra, nós tivemos agora recentemente a celebração da Páscoa, e o Senhor Jesus ele estava hospedado em Betânia, e durante toda aquela semana ele ia para Jerusalém. Logo pela manhã ele ia para Jerusalém, de tardezinha ele voltava para Betânia. Então você percebe que a cidade estava murada, propriamente a cidade de Jerusalém, mas ao redor, nos arredores, havia algumas vilas, não é? Entre elas a vila de, ou a cidade chamada cidade de Betânia. Uma outra cidade que não estava tão distante de Jerusalém era Belém. Não é? Belém também não estava muito distante de Jerusalém, estava um pouco mais distante do que Betânia, mas também não estava muito distante. Então haviam cidades que estavam bem próximas ali. Algumas hoje é possível você ver estando em Jerusalém. Se você subir em alguns pontos mais altos, você vê algumas dessas cidades que ainda estão de pé hoje, não é? Mesmo estando em Jerusalém. Não é? Então tá aí uma ideia de como era a cidade de Jerusalém nos tempos de Salomão. Está aí a Fortaleza Antônia. Essa Fortaleza Antônia já é mais propriamente do tempo de Herodes. Não é? Seria muito bom se a gente tivesse tempo e oportunidade para falar um pouquinho de Herodes. Talvez a gente fale um pouco dele quando a gente estudar sobre a Palestina no período romano, que foi o período do governo dele. Ele também fez muitas coisas lá. Algumas coisas os judeus gostaram, outras não. Herodes ele era um judeu meio liberal, ele era religioso, mas ao mesmo tempo também ele era liberal. Ele tinha algum comportamento assim que era reprovado por muitos judeus, especialmente os fariseus. Mas ele era muito político, muito sagaz, muito inteligente na arte política, e ele conseguia comprar esse povo, essa gente, muito habilidoso, não é? E quem se opunha a ele, ele era extremamente violento e matava mesmo, não é? É lembrado como o grande Herodes. Está aí o Poço de Siloé, não é? A piscina de Siloé, que ficava também nessa cidade. E aí você tem uma visão, então, da parte ocidental da cidade, não é? As três torres do palácio de Herodes. Algumas coisas aí já são já do tempo de Herodes, mas o que Herodes fez foi basicamente construir uma outra coisa e reformar, não é? Porque depois de Salomão muita coisa foi destruída por causa dos invasores lá em Jerusalém. Okay? Então tá aí para o nosso conhecimento alguma coisa a respeito da cidade de Jerusalém no tempo de Salomão. Se você vive próximo à cidade de Orlando, né, lá em Orlando tem um parque temático chamado Holy Land. Eu não sei se continua aberto ainda, mas há alguns anos estava aberto. E lá eles têm um modelo, não é, uma réplica, um modelo semelhante a esse daí, um pouco menor em escala, da cidade de Jerusalém no tempo de Herodes também. Então, é interessante, se você tiver a oportunidade de passar por lá e ver, é bom. Bom,
A segunda fase do período do ferro também mostra um avanço no uso do ferro e aprimoramento da técnica de construção. Você se lembra que no período de Saul, não é, um pouquinho antes talvez de Saul, e também um pouco antes, e também no período de Saul, do reinado de Saul, os judeus não trabalhavam ainda com o ferro, eles dependiam dos filisteus. Mas já no tempo de Salomão você vê que já há o uso, não é, desse elemento, a manipulação do ferro, e já se percebe um avanço, não é, muito grande nas técnicas de construção. Obviamente, não é, por causa do líder que tinham, que era um homem extremamente dotado nessa área arquitetônica. Na página 55 do nosso livro aí, o autor vai falar um pouquinho para nós a respeito do Templo de Jerusalém. Templo de Jerusalém. E aqui tem várias informações, eu procurei ver qual era a informação mais importante que a gente poderia tirar para nós não termos que ler todo o texto, mas tem tanta riqueza de informações aqui que eu acho melhor a gente parar um pouquinho e ler, né, e observar o que o autor está passando para nós nesse material. Na página 55, ele começa a falar do Templo de Jerusalém. Olha aí. Não há remanescentes arqueológicos significativos do Templo de Jerusalém. Do Templo de Salomão, perdão, em Jerusalém. A maioria dos estudiosos acredita que ele se localizava no sítio da plataforma que hoje abriga a mesquita El Aqsa e a cúpula da rocha, ou o domo da rocha. É aquela, quando você tem aquela foto de Jerusalém panorâmica, moderna, você vê aquele domo, né, a mesquita de Oman, também chamada assim, que é aquela cúpula dourada lá. Acredita-se que o templo então estava ali, naquela região ali. O relato bíblico apresenta uma relativamente extensa descrição das dimensões e dos objetivos, ou melhor, objetos do templo. Se você quiser corrigir aí na sua apostila, objetos do templo. Por estar no centro político e cultico desde os tempos davídicos, o templo sempre despertou interesse, curiosidade e ganância. A experiência humana tem mostrado que o que é precioso para muitos se torna objeto de cobiça para outros tantos. Para alguns manter segredo e mistério é mais importante do que revelar aspectos da história que eventualmente possam comprometer o presente. Em razão disso, Jerusalém, nas últimas décadas, tem sido intolerante com as tentativas de arqueólogos de buscar vestígios de sua história e arquitetura. Nós falamos um pouco sobre isso nas primeiras aulas. Se por todo o território de Israel as escavações arqueológicas são frequentes, ou frequentemente ameaçadas, imagine-se esse quadro em Jerusalém. De um lado estão os judeus ortodoxos, que procuram impedir o trabalho das expedições argumentando que as escavações podem estar profanando velhos cemitérios judeus ou antigos restos mortais de seus antepassados. Então você imagina a dificuldade que é poder os arqueólogos trabalharem nessa região. Por isso, qualquer tipo de escavação no próprio monte do templo é expressamente proibido por muçulmanos e judeus ortodoxos. Nós falamos sobre isso, porque eles consideram aquela terra ali sagradíssima, não é? Muito santa, e proíbem qualquer tipo de escavação, de mudança, enfim, naquele terreno. As leis islâmicas permitem que apenas muçulmanos possam adorar no monte e considera toda a invasão do local para qualquer finalidade arqueológica como uma tentativa velada do governo israelense de eliminar a presença islâmica e reassumir o controle do local, reivindicado por judeus, muçulmanos e cristãos. Então é realmente uma situação muito difícil, muito complicada de se resolver, não é? Como trabalhar e usar aquele terreno. Existe, dentro da escatologia, muita discussão para saber como que o templo da tribulação vai ser construído nesse local.
acredita-se, uma linha da escatologia, acredita-se que ainda haverá dois templos. Haverá o templo da tribulação e haverá o templo do milênio. O problema do templo da tribulação é que, para construí-lo, deve construí-lo no local ou no lugar onde então foi destruído o templo original. No caso, o último templo que houve foi o templo de Herodes. Então deve ser construído no mesmo local. E a maioria dos historiadores, especialistas no assunto, crê que onde está a mesquita de Omã hoje é exatamente ali, aquele pedaço do Monte das Oliveiras, onde estava o antigo templo, que foi o templo de Herodes, né? E também o templo de Salomão. Então há essa disputa. Os judeus não podem fazer absolutamente nada, porque aquela terra pertence aos muçulmanos. E os judeus, ou o povo de Israel, os israelitas, tentarem construir ou fazer qualquer coisa ali, ou desapossar os muçulmanos que ali estão, meu querido irmão, aí nós temos uma guerra. É um dos lugares considerados pelos muçulmanos como sagrado, e seria realmente uma... Enfim, nós não sabemos como isso vai se resolver, mas o certo é, segundo esses estudiosos, que ali o templo será erguido novamente. Bom, existe uma outra linha que acredita que o templo, de fato, o templo de Salomão, o templo original, ele estava construído um pouco fora de onde está a mesquita hoje, e é possível, não é, que então se construa esse templo do período tribulacional nesse local que acreditam ser então o local original. Com relação ao período do milênio, a gente não tem muita dificuldade, porque haverá um templo no milênio, nós sabemos disso, por causa do livro de Ezequiel, que deixa claro que nesse tempo milenial, haverá um templo. É um templo muito diferente do de Salomão, bem mais amplo, não é? Tem uma ou outra semelhança, mas ele é muito mais amplo e com algumas instruções muito específicas. Porém, no período tribulacional, no período milenial, já não haverá mais essa disputa diplomática, porque o próprio Senhor estará reinando na terra, não é? E ele será o Senhor de toda a terra, e o seu reino será com vara de ferro. Então não haverá mais essa disputa. O Senhor, aonde o Senhor estabelecer que será então um templo, não é, milenial, se é que a gente pode chamar assim, assim será. Mas a grande disputa é com relação a esse templo que haverá no período tribulacional. Bom, vamos para frente? Então, qualquer tipo de escavação no próprio monte do templo é proibido por todos. Nós sabemos pelo texto bíblico que Davi, após ter erigido um altar na eira de Araúna, designou o lugar como casa do Senhor e o altar como o altar dos holocaustos para Israel. Aí estão as referências bíblicas no seu livro. É provavelmente nesse lugar preparado por Davi que Salomão constrói o templo. Alguns arqueólogos, como Roland de Vaux, por exemplo, têm certeza da sua localização. Diz ele que não há nenhuma dúvida sobre a sua localização do templo de maneira geral. É o topo rochoso que dominava ao norte da colina de Ofel, onde se estendia a cidade antiga. É o mesmo lugar onde foram construídos mais tarde o templo de Zorobabel e depois o de Herodes. E o cinto de muralhas herodiano é atualmente representado pela esplanada da mesquita de Omar, o Haram esh-Sherif. Então, esse arqueólogo aí acha que dá para fazer o templo, não é, nessa localização aí, que não vai atrapalhar aonde está a mesquita, não é, de Omar hoje. Mas há controvérsias com relação a isso. O Templo de Salomão era uma estrutura retangular que media cerca de 25 metros por 50 metros. Era maior do que qualquer outro templo fenício ou cananeu até agora conhecido. A altura também chamava a atenção, pois media cerca de 15 metros de altura. E é dito das paredes que tinham 12 cúbitos de espessura. O templo possuía uma divisão tripartite: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos.
A entrada para cada uma das partes ficava no eixo central, lembrando uma catedral dos nossos dias. Mesmo após décadas de intensas e complexas iniciativas de escavações em Jerusalém, infelizmente, muito pouco foi encontrado. Apenas um punhado de cacos de cerâmica, não é? Nada mais pode ser atribuído ao templo de Salomão, não é? Ou ao templo de Salomão no tempo de Salomão. Estruturalmente, uma possível exceção sejam as ruínas de uma casa-mata encontrada por Kathleen Kenyon. A gente falou dessa arqueóloga numa das aulas anteriores, com direção norte num conjunto de muralhas pré-davídicas em Jerusalém. No finalzinho da página 55, olha o que ele diz. O único artefato descoberto que se sabe ter relação com o templo de Salomão é uma pequena romã de marfim que outrora estava presa à ponta de um cetro. Datado do século 8 a.C., sua relação com o templo é indicada por uma inscrição em hebraico ao redor da romã de marfim que diz assim: objeto santo aos sacerdotes, pertencente ao templo de Yahvé, de Jeová. Por décadas, esse frágil objeto esteve bem guardado no Museu de Israel. A romã foi vista pela primeira vez numa loja de antiquários em Jerusalém por André Lemaire, que foi um arqueólogo e epígrafo, que declarou como autêntica a inscrição. Depois ele vai falar de algumas outras coisas aí desse tempo, também lá em Jerusalém. Algumas coisas que foram desenterradas ali. Para nós terminarmos a nossa aula hoje, vamos. Eu tenho aqui também alguma coisa falando um pouquinho, mostrando para nós esse templo no período de Salomão. E nós vamos terminar com esse vídeo. E na próxima aula a gente ainda vai falar um pouquinho do capítulo 6, porque é realmente o capítulo mais importante dentro do nosso estudo da arqueologia bíblica. Porque ainda na página 56, ele vai falar para nós de construções que Salomão realizou fora de Jerusalém, e a gente tem algum material, alguma coisa para mostrar para vocês, não é, que é importante você saber também. Vamos lá. O que você vai ver aí, então, é um tour desse templo de Salomão, conforme está relatado lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 6 e capítulo 7. And it came to pass in the 480th year, after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, that he began to build the house of the Lord. And the house which King Solomon built for the Lord. Esse templo, está ali a pia de bronze, que era bem maior do que no tabernáculo. O altar também, que era também bem maior que o tabernáculo, aí com algumas dimensões. Era um templo muito bonito pelo relato que nós temos na Bíblia e também pelos relatos, não é, de arqueólogos e do que se tem dessa época. Não é de estranhar que os judeus que conheceram esse templo de Salomão choraram, não é, quando viram o templo de Zorobabel, não é, quando voltaram depois do exílio. Era um templo muito mais simples, bem mais simples, não é, do que o de Salomão. Não tinha tanta glória, tanto ouro, não é, aquela coisa toda suntuosa do templo de Salomão. Mas o próprio Deus diz ao povo que a glória daquela casa era maior do que a glória do templo de Salomão, não é? Nós não sabemos exatamente em que sentido seria essa glória, se era uma glória espiritual, se era uma glória mística, sobrenatural, não é, uma manifestação sobrenatural,
ou se era de repente, por causa da condição do povo, que estava numa condição de humilhação, que agora verdadeiramente estavam ali para adorar a Deus. Há uma certa dificuldade em interpretar as palavras do profeta Ageu quando ele fala a respeito desta glória que é maior do que a primeira casa. Não é? Então, o povo chorou muito porque se lembravam da glória do templo de Salomão. Isso significa que haviam pessoas que viveram todo o período do exílio e ainda voltaram para Jerusalém. Não é? Significa que nós tínhamos pessoas que talvez tinham aí os seus 90 anos, não é? Porque o período do exílio foi 70 anos, foram de 70 anos. Então essas pessoas ainda voltaram para a terra e conheceram o templo, não é? Depois de construir. Então viveram um bom período de tempo e conheceram os dois templos. E aqueles que conheceram o primeiro templo se decepcionaram muito com o segundo templo, não é? Porque às vezes é bom lembrar isso, porque às vezes nós pensamos nos tempos antigos e imaginamos que o índice de mortalidade era muito alto, não é? As pessoas morriam muito cedo. Mas a gente percebe que não, mesmo numa situação precária como o exílio, muitos viveram muitos anos, não é? A ponto de conhecer os dois templos, tanto o primeiro quanto o segundo templo. Aí você está vendo, né, o altar a pia de bronze, bacia para se lavar, estava posta sobre touros, não é? Era algo muito suntuoso, muito, muito especial. Tudo isso promovido por Salomão. Você se lembra também que quando ele foi inaugurar esse templo aí, se realizou muitos sacrifícios, era tanto sacrifício que o altar não comportou, não é? Não havia espaço no altar principal e foi necessário levantar pequenos altares ali ao redor, no pátio, não é? Ao redor do altar principal, porque não havia espaço para tanto sacrifício. Daí acredita-se na expressão, nas expressões bíblicas, né, que até a andorinha encontrou lugar junto aos teus altares, porque houve, não é, naquele dia que foi um dia glorioso, muitos altares que foram edificados porque não se cabia o sacrifício, não tinha como sacrificar tudo o que tinha que sacrificar naquele templo, naquele altar que era o altar principal, ok? Bom, então aí a gente viu um pouquinho das construções de Salomão, especialmente o templo, não é? Que foi o seu grande marco. O seu palácio também é muito detalhado na Bíblia, como ele construiu o seu palácio e tal, ou ampliou, na verdade, o palácio, mas o templo é realmente o que marcou as obras que Salomão realizou. Na próxima aula nós vamos ver um pouco mais sobre as construções de Salomão fora de Jerusalém e nós vamos continuar falando também dos outros períodos da história da Palestina, os períodos arqueológicos da Palestina e por fim vamos terminar também falando da arqueologia, o Novo Testamento e a arqueologia e o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, um abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.